Isaías, capítulo de número 6. Enquanto você procura, eu quero tributar ao Senhor glórias e louvores. Louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Luiz Tavares, meu amigo. Deus continue abençoando o Senhor, sua família. Obrigado pelo carinho. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Obrigado por abençoar o meu ministério, a minha família. Vocês são bênçãos de Deus na nossa vida. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, que graças a Deus está mais um dia comigo. Daqui a pouco vou ter que viajar para um lado, ela vai para o outro, mas o nome do Senhor está sendo glorificado. Todos os companheiros, pastor Gabriel, pastor Giovanni, pastor Ezequiel, meus amigos, pastor Daniel Wagner, que está por aí, e a todos os obreiros que compõem esta tribuna. Deus abençoe a todos. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os séquitos enchiam o templo, os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria sua face, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto bem conhecido, um texto muito pregado. Todos nós sabemos, como foi dito aqui ontem, o livro do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, pois foi um profeta rico em profecias acerca do Messias, mas além de receber o título de profeta messiânico por conta das inúmeras profecias messiânicas, também o profeta Isaías foi quem mais profetizou em tempos de reinados. Durante o seu ministério, Isaías, ele teve o privilégio de profetizar durante 4 reinados. O primeiro reinado, o reinado do rei Jotão, o segundo do rei Acais, o terceiro do rei Ezequias, e o quarto, o reinado do seu tio Uzias, a qual capítulo de número 6, Isaías ele faz menção sobre o reinado do seu tio. Todos nós sabemos que, além de ter as suas inúmeras profecias acerca do Messias, que faz parte do seu ministério profético, Isaías também foi o profeta que teve o privilégio de ver o próprio Jesus Cristo, aquele de quem tanto ele profetizou, aquele que de tanto ele falou, o próprio Jesus. A primeira leitura que ele faz no templo, o livro que ele lê é o livro do profeta Isaías, quando ele foi lhe dado o rolo e ele achou o texto que estava escrito, quando Isaías falava dele mesmo, dizendo que o Espírito do Senhor me ungiu. Quando Isaías ele recebeu o seu chamado, assim como Jeremias, ainda no ventre de sua mãe, Isaías recebe o seu chamado profético. Porém, todos nós sabemos que Isaías ele não vem de uma família de profetas. A família que se segue até o profeta Isaías é uma família de reis e também uma família de sacerdotes. Mas Deus resolveu chamar Isaías para o ministério profético. Só que se nós observarmos do primeiro capítulo até o capítulo de número 6, Isaías ele não atenta para o seu chamado. Como diz um adágio popular no estado do Ceará, ele vivia sobre a barra da saia do seu tio. Enquanto Uzias ele está no reinado, Isaías sempre está ali encostado dele, e não havia ainda atentado para o seu chamado. Porém, no capítulo de número 6, ele vai declarar algo que mudou o curso da sua história. Nós vemos 2 tempos na vida de Isaías em um mesmo versículo. No capítulo de número 6, no verso 1, nós observamos 2 tempos na vida do profeta Isaías.
O primeiro tempo da vida dele é um tempo de luto, é um tempo de dor, é um tempo de escassez espiritual, é um tempo de lágrimas. O segundo tempo, revelado no versículo de número 1, é um tempo de glória, é um tempo de unção, é um tempo de mudança de vida espiritual, física e ministerial. Isaías declara: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias, ele era tio do profeta Isaías. O rei Uzias foi quem ergueu os muros de Gate, guerreou contra os filisteus, venceu os jebuseus, cavou muitos poços. Era um homem usado por Deus. Tudo que o rei Uzias ele projetava fazer, o Senhor dava autoridade, estendia as mãos sobre ele e ele executava. Foi um homem que ficou muito conhecido por toda Judá. Ouvia-se falar no poder que estava sobre a vida do rei Uzias. Porém, um belo dia, o rei Uzias resolve adentrar o templo, toma um incensário e resolve queimar incenso no altar dos incensos. Só que queimar incenso não era um ministério para rei. Queimar incenso só era otorgado ao sacerdote, era um ofício sacerdotal. Porém, a soberba, a malícia, ela nasce no coração do rei Uzias, e ele resolve fazer algo que não era compatível a ele. Ele resolve queimar incenso. E eu repito, ele não poderia queimar incenso, apesar de ser um homem usado por Deus, apesar de ser um rei, apesar de a mão de Deus estar sobre ele, mas ele tinha que permanecer naquilo que ele foi designado. Ele não foi constituído sacerdote, ele foi constituído rei, mas de tanto o Senhor usar ele, ele resolveu fazer aquilo que não era compatível a ele. Quando ele adentra o templo e ele toma o incensário, a Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes, ele chega próximo a ele e repreende. A ira nasce no coração de Uzias, porque Uzias se achou já em um patamar mais elevado e que ele poderia fazer tudo que viesse na sua mente. Ele achava que o poder estava sobre ele para fazer tudo aquilo que ele quisesse. Não foi diferente com o rei Saul. O rei Saul foi retirado do trono por conta da sua soberba, resolveu fazer algo que não era compatível a ele. Perceba, quando ele se depara diante dos sacerdotes, ele não aceitou a repreensão. Na hora que o sacerdote repreende ele, aponta o dedo para ele e uma lepra nasce na sua testa. E eu aprendo algo aqui da parte de Deus. Coisa ruim é para um homem se levantar contra aquele que Deus levantou. O Senhor havia levantado um sacerdote para ser intermediador entre Deus e os homens, mas por conta da unção que Deus deu a Uzias, Uzias pensou que poderia fazer o que bem quisesse, poderia fazer aquilo que estivesse a seu bel prazer. Mas no reino de Deus não é assim. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que cada um permaneça na vocação para a qual foi designado. Se você foi designado a pregar, pregue. Se você foi designado a cantar, cante. Se você foi designado a estar na portaria, fica na portaria. Se você foi designado a limpar a igreja, limpa a igreja. Se você foi designado para reger o conjunto, rege o conjunto. Cada um permaneça na vocação para a qual foi designado. Se levantou contra o homem de Deus. Eu recordo-me aqui de Davi. Davi sabia que Saul queria matá-lo, e um belo dia Saul está repousando em uma caverna. Davi teve a oportunidade de tirar a sua vida, mas ele não fez. Cortou um pedaço da orla do seu manto, mas quando ele sai da caverna, o Espírito de Deus que estava sobre ele o repreende, e ele, na sua consciência espiritual, ele diz: não, eu tenho que retornar. Quando Saul desperta do sono, ele se depara com Davi diante dele. Talvez Saul pensou: ele vai tirar minha
estava dizendo: ele pode estar tentando tirar minha vida, mas eu sei que ele foi levantado por Deus, e eu não posso tocar naquele que Deus levantou. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Estamos vivendo tempos difíceis. Hoje já coloca dedo na cara de pastor, hoje já se fala mal de pastor, hoje se levanta contra o pastor, mas a palavra do Senhor, ela é imutável, a palavra não muda. Cuidado que você tem falado, cuidado a quem você tem se levantado. Coisa ruim é levantar contra os ungidos de Deus. Davi disse: quem levantou ele foi Deus, e eu não posso me levantar contra ele, porque as contas dele, ele vai prestar com Deus. Uzias não aceitou a repreensão. Uma lepra nasce da sua testa, e agora o trono está vazio. Pastor Diego, Rafael, o trono está vazio. E todos nós que somos amantes da Bíblia Sagrada, nós sabemos que trono vazio há um desespero na nação, pois o inimigo agora tem livre acesso de adentrar e sair agora que bem quiser. Porque quando o inimigo se aproximava, o rei Uzias, ele levantava o exército, e o exército guerreava e vencia. Mas agora o trono está vazio. O trono não pode receber o rei leproso. Sentar no trono não é para leproso. Aleluia. Eu vou repetir de novo. Glória. Sentar no trono não é para leproso. A nação está dispersa. Ele é retirado do trono. Só que há uma preocupação no meio da nação de Judá, porque agora a nação está correndo de um lado para o outro, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem encontrar agora uma solução. O inimigo pode avançar a qualquer momento, e agora quem levantará o exército para guerrear? Aleluia. O rei está leproso, o rei não tem voz, o rei não tem mais palavra, o rei não tem mais autoridade. E como é que se assenta num trono? Só se assenta no trono se tiver palavra, só se assenta no trono se tiver autoridade. O rei leproso, vou repetir, não tem autoridade de sentar no trono. Sentar no trono tem que ter palavra, sentar no trono tem que ter autoridade, senão tem que ser retirado. Rei leproso não pode assentar-se no trono. Eles estão correndo de um lado para o outro, mas sabe o que é que eu acho lindo aqui no texto? Deixa eu correr. Sabe o que é que eu acho lindo no texto, pastor Luiz Tavares? É que enquanto as pessoas estão correndo de um lado para o outro, enquanto as pessoas estão preocupadas, sem saber para onde ir e aonde se refugiar, Isaías vai para o melhor lugar. Eu vou repetir: enquanto as pessoas estão correndo de um lado para o outro, sem esperança, sem perspectiva de vida, Isaías ele vai para o melhor lugar. A Bíblia diz que Isaías disse: foi naquele dia que eu adentrei o templo. Eu vou liberar uma palavra aqui para a sua vida. A sociedade pode estar um caos, o Brasil pode estar um caos, o globo terráqueo pode estar um caos, mas a casa do Senhor ainda é o melhor lugar da terra. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Você veio ao melhor lugar da terra hoje. Aí fora eles podem estar correndo de um lado para o outro, sem esperança, sem perspectiva de vida, mas nesta noite você veio ao melhor lugar. E não importa como está a sua vida, não importa como está a circunstância existencial
esta palavra, levanta a tua mão e já começa a adorar. Já começa a adorar Ele nesta noite. Já começa a adorar Ele nesta noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Só quem está sentindo adora. 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 Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Isaías adentra o templo. Quando Isaías adentra o templo, a Bíblia diz que o Senhor arrebata em espírito e leva ao terceiro céu. Quando Isaías chega lá, Isaías tem duas visões. A primeira visão que Isaías tem é uma visão do reino celeste. A segunda visão que Isaías tem é uma visão da terra. A primeira visão que Isaías tem, ele diz: eu fui levado lá e eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Eu vou repetir. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Às vezes você está passando por dificuldades, às vezes nós passamos por lutas, às vezes nós passamos por intempéries da vida e nós começamos a perguntar para nós mesmos, e outros chegam para nos perguntar: onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus diante dessas lutas? Aonde está o teu Deus diante dessas dificuldades? Eu vou lhe dizer aonde Deus está. Deus está assentado no seu alto e sublime trono. Não importa o que aconteça na terra, ninguém arranca Ele do lugar. Não importa como esteja a sua vida, ninguém muda Ele de posição. Não importa como está a terra, não importa como está o Brasil, não importa como está a presidência, Ele permanece no mesmo lugar. Ele não perdeu o controle. 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 O que eu quero lhe dizer nesta noite: a tua vida pode estar bagunçada, mas tenha calma. Adore a Ele. Ele ainda está no controle. Ele ainda está no controle. Ele ainda está. Quando Deus arrebata Ele em espírito e dá uma visão dele assentado, o Senhor está dando uma mensagem para Isaías. Porque na terra as pessoas estão tudo correndo de um lado para o outro, mas enquanto isso Ele está assentado. As pessoas estão preocupadas, indo para lá e indo para cá, atrás de uma solução, porque o trono está vazio e Deus está assentado. É Deus dizendo para Isaías: Isaías, enquanto as pessoas estão correndo de um lado para o outro, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem saber para onde vai, preocupado com Judá, preocupado com o trono, eu te trouxe lá da terra, aqui em cima, para te mostrar que eu ainda estou no controle. Não importa se o trono está vazio, eu estou no controle. Não importa se Judá está preocupada e ansiosa, eu ainda estou no controle. Não importa se o inimigo está avançando, eu ainda estou no controle. Não importa se o povo pecou, eu ainda estou no controle. Não importa se a minha igreja está caída, eu ainda estou no controle. Não importa se as pessoas estão em estado de opróbrio, eu ainda estou no controle. Isaías, eu ainda estou no controle. Sura Câmara Xandara Bacaia, Rebandore Vassúria Câmara Bafarga Sébia, Rebandore Vastúria Câmara Xandara Bacaia. Quantos creem que Ele ainda está no controle?
segunda visão do profeta Isaías, os séquitos enchiam o templo. Os seus séquitos enchiam o templo. Séquitos tem duas aplicações para séquitos. A primeira, todos nós sabemos, séquitos é uma comitiva que acompanha o rei ou alguém que tenha um patamar mais elevado, cortejo, um grupo de pessoas que o honram, que o louvam. Essa é a representação de séquitos. Do Senhor, os anjos, aqueles que estão em volta dele, adorando, exaltando, louvando ao seu nome, bendizendo ao seu nome, séquitos. A segunda visão dele é uma visão do templo. A terra está uma bagunça, a terra está um caos, mas os anjos permanecem santo, 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 santo. Fala da adoração, fala do louvor em tempos difíceis, porque não importa como está o ambiente, importa que o adore. Não importa como está a circunstância, importa que o adore. A segunda aplicação para séquitos, deixa eu correr porque nós já chegamos atrasados e eu quero entregar na hora certa. A segunda aplicação para séquitos é bodas de veste. Quando eu vi isso aqui, que a minha tradução é bodas de veste, ou orla de veste, manto de veste, eu disse: o que tem a ver orla, manto, bodas de vestes com séquitos? O que isso tem a ver? Orla e borda, para quem não sabe aqui, lá no Ceará, na minha terra, é babado. As mulheres, quando aceitavam Jesus, que vinham para a igreja, aí usava a saia curta, aí da costureira mandava colocar um babado para ela ficar mais. Não sei como é que você chama, não. Aqui, lá no Ceará é babado. Lá no Rio Grande do Norte, babado é fofoca. Aqui também? Olha. Então eu estou pregando certo. As irmãs que gostam desse negócio, dá um babado para contar. Então, orla de vestes, manto, era a parte mais baixa da vestimenta de um rei. E isto era demonstrado o tamanho do seu poder. Um rei, quanto maior fosse o seu manto, revelava o poder maior. Ou, em algumas circunstâncias, um fio azul ou um cordão que se estendia sobre o seu manto. Quanto maior fosse, mais mostrava o seu poder. Na cultura da época, para os reis, toda nação ela tinha um diadema. Hoje é bandeira, né? Toda nação tem uma bandeira. Na época era diademas, um brasão. Quando uma batalha ela era vencida, aquele que venceu aquela peleja trazia consigo o diadema e ele mandava brochar no seu manto, na sua veste, para mostrar que ele tinha vencido aquela guerra. Vencia a segunda guerra, trazia outro diadema, colocava. Vencia a terceira guerra, trazia outro diadema, colocava. E quanto mais guerras ele vencia, mais diademas era brochado no seu manto, na sua túnica. Só que chegava um momento que não tinha mais onde colocar. Então o que ele fazia? Tirava o seu manto, levava para o tecelão e colocava uma borda ou um babado. E colocava-se outro brasão. Vencia outra peleja, pegava a túnica, levava para o tecelão, colocava para a borda e colocava o brasão. Vencia outra peleja, leva para o tecelão, colocava uma borda e colocava-se outro brasão. E quanto mais o rei caminhava, quanto maior fosse a sua túnica, alguém dizia: aquele rei é poderoso, já venceu muitas guerras. Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, mas as bordas de suas vestes estavam
nunca perdeu uma peleja. O que eu quero lhe dizer nesta noite, a Bíblia Sagrada diz que não é você que guerreia as suas guerras, não é você que vence as tuas pelejas. Por isso que Paulo disse que em Cristo nós somos mais, 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 nós somos mais do que vencedores. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As bordas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins voavam. E aqui eu vou começar a concluir. Cada um tinha 6 asas. Quantas asas? 6 asas. Com 2 eles voavam. Sinal de posicionamento. Sinal de posicionamento. Repita comigo: posicionamento. Diga posicionamento. Agora olhe para o irmão que está do seu lado e diga: para estar na presença dele, tem que estar posicionado. Na presença dele não pode estar de qualquer jeito. Na presença dele não pode fazer de qualquer jeito. Na presença dele tem que estar posicionado. Hoje nós estávamos em um determinado lugar e ele falou tão sério que eu pensei que era verdade. O pastor Luiz Tavares chegou no nosso meio e disse assim: estou precisando de um pregador para ir pregar agora à tarde lá, porque não tem pregador. Eu olhei para ele e disse: pastor, eu estou aqui, eu abro mão da tarde, eu vou lá pregar para ela. Sabe por quê? Porque eu entendo que para estar na presença dele tem que estar posicionado. Não importa o que vai fazer, não importa a hora que vai fazer, não importa para quem vai fazer, tem que estar posicionado, tem que estar posicionado. Tem gente que gosta de desculpa para tudo, mas no reino de Deus não tem desculpa. Ou faz ou não faz, ou faz ou não faz, ou faz ou sai do meio, porque Deus prepara outro. No reino de Deus não tem ninguém substituível. Tem pessoas que para fazer alguma coisa para Deus faz biquinho. Se o pastor me bajular, eu vou. Se o pastor passar a mão na minha cabeça, eu vou. Se o pastor me der alguma coisa, eu vou. Agora, se eu fizer e ele não dizer lá em cima no altar, eu também não vou mais. Fica em casa, meu filho. Fica em casa, minha filha. Diante de Deus tem que estar posicionado. Tem que estar posicionado. Estou pronto para fazer independentemente do que seja. Eis-me aqui, disse Isaías. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Quantos estão posicionados nesta noite? Quantos estão posicionados nesta noite? Quantos estão posicionados nesta noite? Segundo, Aleluia. com 2 cobriam os seus rostos, sinal de reverência. Sinal de reverência. Diga reverência. Diga reverência. Diga reverência. O que é reverência? É você reconhecer a autoridade daquele que está diante de você. Eu vou repetir de novo: reverência é reconhecer a autoridade daquele que está diante de você. Perceba, a unção nunca vem daí para cá. A unção começa daqui e desce para lá. Oh, quão precioso são aqueles que vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão
guarda e desce sobre as suas vestes. Começa de cima. Às vezes nós queremos bênçãos de Deus, mas não queremos reconhecer a autoridade de quem Deus colocou diante de nós. Entenda, meu filho, só vive promessa de Deus quem vive princípios de Deus. Só vive promessa de Deus quem vive princípios de Deus. Não adianta passar no processo se você não respeitar princípio. E o primeiro princípio da Bíblia é reverência. 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 Terceiro, com duas cobriam os céus. Com duas cobriam os seus pés. Com duas voavam, posicionamento. Com duas cobriam os seus rostos, sinal de reverência. E com duas cobriam os seus. Por que cobriam os pés, irmão? Por que será? Que tinha que cobrir os pés? Por que será que tem que cobrir os pés? Pés na Bíblia cobertos fala de autoridade. Eu vou repetir. Pés cobertos na Bíblia fala de autoridade. Me prove, pastor. Vou lhe provar. Moisés, eu te escolhi para tirar o meu povo da casa da servidão. Mas primeiro, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Ele estava dizendo: eu vou te dar autoridade, mas você tem que reconhecer que o poder é meu, que a autoridade é minha. Não é você que vai arrancar, eu vou usar você, mas é você que eu vou dar autoridade para tirar de lá. Josué está rodeando os muros de Jericó, para lhe dizendo como é que eu vou vencer Jericó, como é que eu vou passar por esses muros. E de repente ele se depara com um anjo com uma espada desembanhada. Ele dá um salto de um lado e diz: tu és um dos nossos, ou tu és um dos nossos inimigos? Ele disse: nem sou um dos teus e nem sou um dos teus inimigos. Eu sou um enviado do Deus Altíssimo. Eu vim te trazer uma mensagem da parte de Deus. Mas primeiro, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Eu estava dizendo: Jericó vai cair, mas você tem que reconhecer que a autoridade não é sua, a autoridade é minha. Boaz está de frente do parente mais próximo de Ruth, e de repente ele pergunta: tu quer casar com ela? Ele quer não. Ele disse: então me dá essa autoridade. Ele disse: eu dou. Ele disse: então tira a sandália dos pés e entrega aqui nas minhas mãos. Ele pega a sandália e entrega nas mãos dele. Quem não lembra do menino de Jericó, quando ele sai da casa do pai, o filho pródigo, quando ele retorna, a palavra dele para o pai é: me trata como um dos teus empregados. O pai chama o servo e diz: coloca o anel no dedo, coloca a veste nova e coloca a sandália nos pés. É o pai dizendo: na minha casa você quer entrar como um servo, como um escravo, mas não vai entrar com a autoridade de filho. Coloca a sandália nos pés, coloca a sandália nos pés, coloca a sandália nos pés. O evangelista disse: oh, quão preciosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E Paulo disse: portanto, calçai os vossos pés na preparação do evangelho. Quando ele disse calça os pés na preparação do evangelho, ele disse: os teus pés vai ter autoridade quando você andar na palavra, quando você andar na palavra. Por isso que a profecia de Paulo é: e naquele dia, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, debaixo dos vossos pés. E eu concluo a minha fala dizendo: eles cobriram os pés porque reconhecia que a autoridade era ele, a autoridade é 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 ele. Não tem como estar diante dele e não reconhecer a sua
vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Depois daquela experiência, Isaías mudou a sua vida. Uma tenaz tocou nos seus lábios. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 5, você só ouve ele dizendo: ai deles, ai deles, ai deles, ai deles, ai deles, ai deles, ai do irmão Joaquim, ai do irmão Raimundo, ai da irmã Serafina, ai do irmão Miguel. Quando ele teve uma visão, ele disse: ai de mim. Ai de mim. Sabe por quê? Porque quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós não olhamos para a vida do outro, nós olhamos para nós. Ai de mim que vou perecendo. E eu concluo minha fala nesta noite com uma mensagem para a sua vida. 2 tempos na vida do profeta Isaías no mesmo versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, vírgula é um espaço de tempo, não sei quanto tempo, a Bíblia não diz, mas um espaço de tempo. Depois que esse tempo passa, ele disse: eu vi o Senhor. No ano de dor, no ano de luto, no ano de escassez, no ano de trono vazio, no ano de lágrimas, foi nesse ano que Isaías ele viu a glória. E eu quero profetizar para a sua vida nesta noite. Levante suas mãos e eu entrego o microfone. Eu não sei como está o seu ano, mas vai ser no ano de dor, no ano de luto, no ano de adversidade, no ano de prova, que o Senhor revelará a sua glória da sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, está conosco o Douglas Falcão. Glória a Deus. E também a sua esposa, Thaís. É isso? E a banda? Cadê a banda? Está ali. A banda, vamos ouvir. Ele vai dar para você.